pessoal, então vamos ao nosso slide sobre ciclo das rochas, a nossa revisão aí básica para o Enem. Bom, vamos iniciar mostrando aí, relembrando as camadas da Terra. Observem o gráfico que de forma bem simples demonstram aí a camada da crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Dessas camadas, nós vamos nos ater à camada da crosta e do manto superior, as duas aí diretamente relacionadas ao ciclo das rochas que nós vamos estudar hoje. Bom, as rochas, elas são classificadas em 3 grupos: as rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Se nós compreendermos a formação desses 3 grupos, nós vamos entender bem sobre a estrutura rochosa da nossa litosfera. Bom, rocha magmática. Vamos iniciar pela rocha magmática, considerando que essas rochas, elas, vamos dizer assim, equivalem a quase 1/4 da superfície terrestre. Também são chamados de rochas ígneas ou eruptivas. São aquelas formadas pela solidificação do magma, que pode ocorrer tanto dentro da Terra ou fora, quando você tem aí esse material magmático saindo em forma de lava pelo cone vulcânico. E então nós vamos ter aí também uma formação magmática, porém uma rocha magmática extrusiva. Como nós vamos ver agora, essas rochas, elas se dividem em 2 grupos. Então, observem aí, a rocha magmática, ela vai se desenvolver em rocha plutônica ou intrusiva e a rocha extrusiva ou vulcânica. As rochas intrusivas ou plutônicas são aquelas que formam no interior da Terra, geralmente em zonas de encontro entre a astenosfera e a litosfera. Elas surgem na superfície a partir dos movimentos das placas tectônicas, principalmente os movimentos convergentes, que faz com que esse material aflore para a superfície, que depois, por passar por um processo de intemperismo, torna-se visível na superfície. E as rochas intrusivas ou vulcânicas são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma expelido em forma de lava pelos vulcões. Então aí, uma observação bem interessante: o material que se encontra dentro da Terra, na área interna, é chamado de magma. Mas assim que esse material é expelido para fora da superfície, ele é chamado de lava, e o resfriamento dele vai formar uma rocha extrusiva, uma rocha diferente, porque ela resfria rápido e por isso não tem tempo de formar os cristais de rocha, como ocorre nas rochas plutônicas. Um exemplo aí, o granito. Se você observar uma pedra de granito polida, você vai conseguir visualizar os cristais de rochas minerais que compõem essa rocha magmática. Já na rocha vulcânica, você não consegue visualizar esses minerais porque eles se solidificam de forma muito rápida e não dá tempo de se cristalizar. Um exemplo desse tipo de rocha é a rocha de basalto. O basalto, inclusive, ao se decompor, se transforma num tipo de solo. No Brasil nós chamamos de solo roxo ou solo de terras vermelhas. É um solo muito rico, muito utilizado na agricultura. Ele tem uma riqueza mineral muito grande, e por isso essas áreas que teve esse tipo de rocha são áreas muito boas para a agricultura. E aí, né, só complementando, o Brasil, ele teve um dos maiores derramamentos basálticos de lava
enquanto estava ainda em formação o território brasileiro, ainda lá no período antes das derivas dos continentes. Bom, continuando, então, um exemplo aí, tá? Observe essa imagem, mostra o material magmático sendo expelido e ao entrar em contato com a atmosfera, ele logo já se solidifica e se transforma numa rocha. Aí nós temos uma outra rocha, só que nesse caso é uma rocha que se resfriou dentro da terra. É a Pedra do Lagarto, aí na região sul do Espírito Santo, uma área de rochas cristalinas. Bom, e a rocha metamórfica? O que é uma rocha metamórfica? São rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes. Então pode ser aí uma rocha sedimentar, uma rocha magmática ou até mesmo uma rocha metamórfica. Ela é chamada de rocha matriz ou rocha mãe, sem que elas se decomponham durante o processo, o que é chamado de metamorfismo. E o que é metamorfismo? O metamorfismo, então, é um conjunto de processos ao qual se atribui a modificação, uma alteração na natureza de uma rocha após a sua consolidação. Nós vamos falar de metamorfismo na área da ciência natural e a biologia, a transformação da lagarta em borboleta sofreu aí uma metamorfose, uma transformação. Então essa é a ideia da rocha metamórfica. Mas como essa rocha se forma? Será que é assim? Uma rocha, de repente, entra em estado de dormência e vira uma outra rocha, igual uma lagarta virou uma borboleta? Não, não é assim, né? Uma rocha, para se transformar em rocha magmática, ela precisa de um aumento de pressão mais um aumento de temperatura. Então, isso só vai ocorrer aí no interior da Terra. Então, quando você tem uma rocha que sofre uma pressão e um aumento de temperatura, você vai ter uma modificação da composição mineralógica e que se transforma numa rocha metamórfica. Então, o que nós vamos poder exemplificar como uma rocha metamórfica? Aí, uma imagem mostra uma região do Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do estado do Espírito Santo, aonde você tem aí o mármore, que é uma rocha metamórfica a partir das rochas sedimentares de calcário. Nós vamos ter aí uma riqueza mineral muito grande nessa região. Bom, e aí, nós falamos de rocha sedimentar, vamos ver o que é uma rocha sedimentar? Rochas sedimentares são rochas que se originam a partir do acúmulo de sedimentos originários de outras rochas que sofreu um desgaste devido ao intemperismo. Nós já trabalhamos numa outra aula que seria intemperismo, mas revisando o que é intemperismo. É um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas. Então, vamos aí ter uma rocha que é exposta ao ambiente, começa a sofrer o processo de intemperismo físico, o vento, o calor, a variação de calor, o gelo, a água, e todo esse processo vai desgastar a rocha e vai fazer com que ela se desagregue em sedimentos cada vez menores, em partículas cada vez menores. Então, quando essa rocha sedimentar, esse sedimento, ele vai ser pressionado, ele vai formar camadas, sofrendo aí pressão e temperatura, ele vai formar camadas e novamente vai se compactar. Área sedimentar, observem aí que vocês estão vendo camadas de cores diferentes, então cada cor dessa equivale a um período de tempo em que esse material foi compactado, foi prensado até tornar novamente uma rocha. Bom, qual é a importância das rochas sedimentares na nossa
vida? Será que é só a questão da produção de mármore, de rochas aí para ornamentação? Não, a rocha sedimentar, ela meio que é uma biblioteca de informações sobre a história da evolução do nosso planeta, tanto nos aspectos físicos, como também nos aspectos biológicos. Então, o que nós vamos observar nessa imagem? Um fóssil que vai ser preservado numa área sedimentar. Então, aí você vai ter a história da vida da Terra composta aí nessas áreas sedimentares, exposta como se fosse um livro de informações. A outra importância dessa área sedimentar está relacionada às fontes de energia. Então, por exemplo, as bacias sedimentares continentais podem ter reservas de carvão. Na imagem aí nós vamos ver o processo de formação do carvão, como a primeira etapa, que é a turfa, depois o lignito, a hulha e o antracito. Observem as setas aí, aumentando o tempo e a temperatura e a pressão desse material e reduzindo o nível de umidade, de forma que esse material vá se organizando em camadas que depois serão extraídas como fonte de energia. O Brasil, ele é um país que tem uma boa reserva de carvão, mais na região sul do Brasil, porém é um carvão com baixo teor de carbono. Então o Brasil acaba ficando dependente da importação desse produto para manter as suas atividades industriais. Um outro elemento muito importante em relação à produção de energia é o petróleo, que também se encontra em áreas sedimentares, sedimentares marinhas, ou que tenha sido no passado uma área que tenha ficado abaixo do nível do mar. E esse material orgânico vai se decompor em camadas que serão soterradas por sedimentos e por um processo muito longo aí, com aumento de pressão e de temperatura, esse material vai se decompor, sair em contato com oxigênio, até se transformar nesse material que é o petróleo, que depois a gente pode estar observando ele migrar para rochas mais continentais e aí sendo mais fácil a sua exploração. A maior parte das explorações de petróleo no mundo se ocorre em áreas litorâneas, em alto mar ou em áreas costeiras que já tenham tido o contato no passado com áreas oceânicas, do mar aí. Bom, e aí vamos ver como ocorre o ciclo das rochas no ambiente. Bom, gente, vamos pensar o seguinte: o que é um ciclo? Um ciclo é algo que constantemente se movimenta. O ciclo da água, por exemplo. A água evapora, se condensa, precipita, infiltra, volta a evaporar. E a gente vê isso de uma forma bem simples. Agora, o ciclo da rocha, não. O ciclo da rocha é um fenômeno mais difícil de você observar devido ao tempo que ela leva para poder passar de uma etapa para outra. Mas a gente pode utilizar aí algumas tecnologias para visualizar que essas transformações ocorrem no ambiente da nossa litosfera. Então vamos lá. Primeiro, a rocha magmática, já que é a primeira rocha a surgir, com a solidificação do magma. Nós vamos ter aí a rocha magmática extrusiva, que é aquela que se forma fora da superfície, na parte externa, é a primeira a se formar porque a Terra se resfria de fora para dentro. Depois nós vamos ter as rochas magmáticas intrusivas, aquelas que se formam dentro da Terra.
Depois nós vamos ter essa rocha sofrendo com intemperismo, se desagregando pelo intemperismo físico-químico e biológico, se transformando em sedimentos. Esses sedimentos vão sofrer pressão e temperatura, vão se transformar em uma rocha sedimentar. Se ela continuar sofrendo aumento de pressão e temperatura, ela também pode se transformar, esse material sedimentar, em uma rocha metamórfica. E se ele continuar sofrendo pressão e temperatura, ele pode se formar em magma, que depois volta a se transformar em rocha magmática. E a rocha sedimentar, ela pode voltar novamente para o ambiente, sendo exposta novamente aos processos de intemperismo e novamente se desagregar seus elementos, tá? É interessante colocar que uma rocha sedimentar não é feita apenas de minerais, tá? Vamos colocar aqui esses sedimentos também compõem aí sedimentos orgânicos, restos de plantas e restos de animais. Depois nós vamos ter o aumento da pressão e temperatura, que é a rocha metamórfica, depois continua sofrendo a rocha magmática, e depois, se ela se resfria dentro da terra, ela é uma rocha intrusiva, e uma rocha metamórfica também pode voltar ao ambiente, de forma ser exposta ao ambiente, à litosfera, sofrer o processo de intemperismo e esse intemperismo desagregar as partículas de rocha. Então aí o ciclo da rocha se completa. Então, pessoal, esse ciclo aí é um ciclo bem interessante. Vale a pena fazer um esquema, um mapa mental desse assunto, porque é um assunto que, se cai no Enem, cai no vestibular, cai nas avaliações externas, ela vem aí focando muito essas características abordadas. E aí, pessoal, concluímos mais uma aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, dá um likezinho aí, para que a gente consiga aumentar a nossa comunidade da Wikigel. Até a próxima e bom estudo para vocês!